Ó, a Adri Ribas está perguntando no YouTube o seguinte: qual a chance dele ser julgado no Tribunal de Haia? Porque é o que muita gente só vai conseguir se sentir devidamente justiçada se ele for condenado. A questão é a seguinte: que ele vai ser julgado no Tribunal de Haia, a chance é muito grande. Porque ele já é réu. Na verdade, ele vai ser julgado, né? Ele já é réu, então ele tem que ser julgado. Condenado, a chance é grande. É grande porque tem pressão internacional, é grande porque as provas são gigantescas, é grande porque esses elementos que a gente está falando aqui é tudo prova do processo. Os ofícios que ele não respondeu, o fato de ter tirado comida, essas declarações que ele deu, que constam em documentos, declarações que ele deu no passado, tudo isso vai lá para o processo. A questão é, existe uma falha na legislação brasileira que isso pode fazer com que o Bolsonaro escape da prisão, mesmo condenado pelo Tribunal Penal Internacional. O Brasil é signatário do Tribunal de Haia. Porém, é preciso fazer uma adaptação na legislação dos países quando você passa a ser signatário. Por quê? Se você tiver um cidadão condenado, quem é que prende esse cidadão? Porque não existe uma polícia internacional. Cada país tem a sua, né? E aí, condenamos um cidadão brasileiro. Quem prende? Quem emite a ordem de prisão em território brasileiro? Por quê? Porque a ordem de prisão do Tribunal de Haia, ela não vale no território nacional. E não tem na lei brasileira nenhum artigo que diz assim, olha, quem emite a ordem de prisão é o fulano, é a polícia tal que vai lá e prende, aí ele tem que ir para um presídio no Brasil, aí daqui tem que um procedimento X para, se for o caso, ele cumprir pena aqui ou cumprir pena fora. Não existe isso na legislação brasileira. É uma falha do legislador, que assinou o convênio, assinou o tratado, mas depois não deu sequência nas coisas que tinham que ser feitas. Então hoje, se o Bolsonaro for condenado no Tribunal de Haia, ninguém sabe quem emite a ordem de prisão para ele. Não tem na legislação brasileira nada especificado quem é que prende o Bolsonaro e onde é que coloca o Bolsonaro. Não tem. E em lei o que vale é o que está escrito. Então existe uma enorme chance dele ser condenado, dele ficar com o nome manchado para sempre na história do Tribunal Penal e só. E não cumprir pena, não ser preso, não ter uma restrição de liberdade, que é o que a gente está imaginando aqui quando a gente fala em condenação. Por quê? Porque tem uma falha na Constituição brasileira. Não é só ele, tá? Qualquer brasileiro hoje que for condenado no Tribunal Penal de Haia enfrenta essa mesma situação. O Brasil não sabe o que fazer com ele. Que legal, né? Mas olha só, tem muito crime, né? A gente vai ver muita coisa aí durante esse período. Eles ficam reclamando que a gente fala muito do Bolsonaro, mas assim, o que aconteceu nesses 4 anos é um negócio completamente fora da curva da história. Né? Isso combinado a uma pandemia é um evento histórico de proporções seculares. É o tipo de coisa que acontece a cada 100, 200 anos, uma combinação dessas. Né? Uma pandemia a cada 100 e a combinação da pandemia com uma mentalidade dessas, com um fenômeno social, tecnológico, inclusive, né? De um momento da tecnologia, das mídias sociais e tudo mais. Todo este combo é um negócio muito sem precedentes. E que produziu muita coisa importante do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da comunicação e, infelizmente, do ponto de vista criminal, inclusive. Porque foi a primeira vez na vida que a gente viu os criminosos falando para a câmera. Infinito. Toda semana, toda quinta-feira, numa live, cometendo crime, 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 crime. Quando a gente começar a juntar essas falas com os atos e as consequências, a capivara vai longe. O que pode ajudar ou o que pode mudar essa situação que eu acabei de exemplificar e da legislação brasileira que é falha é o seguinte: ele é réu em 5 processos no Tribunal Penal Internacional de Haia. Pode acontecer dele ser condenado no primeiro processo e não ser preso justamente porque tem essa falha nas nossas leis. E aí alguém correr para fazer uma lei, para resolver isso. E como ele ainda tem outros 4 processos, pelo menos 5, pode ser que surjam mais. Mas como ainda tem outros 4 processos, pode ser que numa segunda condenação, essa legislação já esteja clara. Quem é que tem que tomar o procedimento de prender o condenado no Tribunal de Haia. Hoje ainda não tem. Então, e parece que também não tem ninguém olhando para isso. Não tem nada correndo lá no Congresso, não tem nenhuma regulamentação andando. Então, o que pode acontecer é ter uma condenação, virar um vexame internacional, porque ele não pode ser preso, o Brasil passar uma vergonha danada,
porque uma idiotice dessa, uma bobagem dessa, um artigo da lei que está faltando, que vai impedir que alguém cumpra a sua sentença. Então pode ser que com isso o governo mude e faça alguma coisa para os próximos. E aí, como ele tem 5 processos, numa dessa, um dos próximos pode colocá-lo na cadeia. Aí eu me pergunto, será que isso vai ser suficiente para desmobilizar as pessoas que estão num nível de fanatismo como esse? Aqui olhando para o lado, aqui já pipocou. Bolsonaro não tem crime, ele não faz parte da quadrilha petista, quanta inveja. Esse é o pensamento. A gente senta aqui durante... É enlouquecedor. A gente senta aqui durante meia hora, expõe, pega a matéria, mostra e as falas são essas. A sorte que eu tenho aqui no Galerão, uma galera bastante indignada também. Talvez, vamos ver, a história vai dizer, né, aonde a gente vai parar depois de tudo isso. Talvez no meu livro, Entre o Céu e o Sal, talvez em um mundinho um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, não dá para saber olhando daqui. Esse tipo de gente eu acho que tem 3 tipos de pessoa, né? Tem as pessoas enganadas que continuam nessa praia, porque são enganadas porque realmente não têm acesso à informação. Assim. Todo tipo de informação foi fechado delas, foi restringido. Elas só cansaram de ouvir para não prestar atenção no que está fora do grupo de Zap, no grupo de Telegram. Não acredite na imprensa, não acredite em nada que você vê aqui fora. É exatamente o modelo de fanatização de seita. É exatamente assim que funciona lá, aqueles malucos lá que a gente conhece da história, que vamos suicidar todo mundo, morre 1000, né? Por quê? Porque é esse modelo, não acredite em nada e nem em ninguém que vem de fora daqui, desse lugar onde a gente está. Em geral, é um grupo de Telegram, um grupo de Zap. Essa fanatização é ou a pessoa muito enganada, ou a pessoa muito mal intencionada, que está ganhando não necessariamente dinheiro, mas está ganhando reconhecimento, está ganhando pertencimento num grupo que ela acha que é alguma vantagem de fazer parte, enfim. Mas assim, alguém que simplesmente se baseie nos fatos, nas notícias, nas informações reais e ainda continue com esse pensamento, só pode ser mal intencionado. Mas eu acredito que tem muita gente enganada. Muita gente. Aliás, muito mais gente enganada do que gente mal intencionada. É porque o que aconteceu? Essa junção das coisas, né? Uma forma de pensar e de agir, né, que as seitas utilizam para fanatizar as pessoas, só que aquilo, como você bem disse, para uma seita funcionar, você tem que ir até o Jim Jones para ver um culto dele, para ver ele pessoalmente, você ir ficando por lá. As ferramentas digitais, o marketing digital, permitiu fazer isso em escala. Então, ele conseguiu estar presente, fanatizando as pessoas, numa escala de milhões, né? Que por isso que é um momento histórico tão específico e tão único. Foi a primeira vez que a gente viu essa criação maravilhosa que a gente fez, que é a internet, que são as redes sociais, que a gente viu a possibilidade de um negócio desses acontecer. Né? Eu acho que foi o grande efeito colateral, né, do que a gente tem vivido tecnologicamente falando nos últimos, 20, 25 anos. Sem dúvida nenhuma. A Valéria Massoni está dizendo assim, gente que não quer enxergar. Não só que não quer enxergar, mas muitas vezes não tem acesso, sabe, Valéria? Tem gente que trabalha tanto, tem gente tão simples nesse país, que trabalha de sol a sol, que sai de casa de madrugada, chega em casa de noite, que só consegue ter contato de fora da sua família com 2 tipos de pessoas, com o patrão e com o pastor da igreja. Porque o único tempo que tem de sobra de lazer é a igreja que ocupa, porque são poucas horas, porque é gente que trabalha de sol a sol, que trabalha muito, mesmo. E esse tipo de pessoa é justamente as pessoas que estão enganadas aí, porque eles só ouvem as pessoas que têm interesse em mantê-la dentro desse universo paralelo. E não nos enganemos. Não nos enganemos. Sem dúvida nenhuma. Tem gente má. Tem gente que foi tocada na sua perversidade e aquilo aflorou. Tem gente que já era o renegado da família, o doido da família, que falava as loucuras e angariou. Não à toa nós estamos montando aqui o Sanatório Geral da República, não à toa as minhas lives se chamavam Terapia Política, porque o que a gente viu foi uma reunião muito, muito explosiva de gente má, de gente doente, beirando a limítrofe da patologia e, infelizmente, uma massa de manobra, como o Ricardo disse, de gente simples, honesta, que foi apavorada para acreditar nisso. Né? Que foi tocado nos seus medos mais profundos pelo marketing para entrar nessa e para achar que a única salvação era entrar numa loucura dessa. Assim.
E tem gente ganhando muito dinheiro com isso. E essa gente má que você fala, muitas dessas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, porque mentira dá dinheiro no Brasil, né? É preciso lembrar também, você chamou atenção para isso e eu quero aproveitar para emendar. Uma frase muito boa, o Casagrande disse recentemente, né? Que a maldade, aquilo que a gente chama de maldade, é a soma do medo com a ignorância. Então você planta o medo na cabeça de uma pessoa, planta informação desencontrada, pronto, você já tem aí a fórmula para que essa pessoa possa agir de um jeito que a gente pensa que é maldade. Não necessariamente vai ser, mas quem plantou a gente sabe que é. Mas às vezes é. Às vezes é. Às vezes é também, né? Não subestime, vocês vão entender a nossa dinâmica aqui. O Ricardo é um cara muito legal. Eu não sou tão legalzão assim, não. Eu acho que tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim, já diria o Mano Brown. A Adri lá no YouTube falando, temos que fazer pressão para isso ser resolvido. Imagino que ela esteja falando justamente dessa falha na legislação que pode livrar a cara do Bolsonaro de uma prisão em caso de condenação. Precisamos pressionar o Congresso, os nossos deputados, para que essa alteração seja feita, porque senão a gente só vai mais uma vez assistir a notícia de uma condenação que não vai dar em nada. Complicado.